de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. Livro postado por Larissa Martins. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. O Presidente da República. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1. Capítulo único. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais. Artigo 2º. Para os efeitos da lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Artigo 3º. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Parágrafo único. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Artigo 4º. É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. Título 2. Do provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição. Capítulo 1. Do provimento. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 5º. São requisitos básicos para investidura em cargo público. 1. A nacionalidade brasileira. 2. O gozo dos direitos políticos. 3. A quitação com as obrigações militares e eleitorais. 4. O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. 5. A idade mínima de 18 anos. 6. Aptidão física e mental. Parágrafo 1º. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Parágrafo 2º. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Para tais pessoas serão reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso. Parágrafo 3º. As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros de acordo com as normas e os procedimentos da lei. Artigo 6º. O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato de autoridade competente de cada poder. Artigo 7º. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Artigo 8º. São formas de provimento de cargo público. 1. Nomeação. 2. Promoção. 3. Revogado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. 4. Revogado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. 5. Readaptação. 6. Reversão.
7. Aproveitamento. 8. Reintegração. 9. Recondução. Seção 2. Da nomeação. Artigo 9º. A nomeação far-se-á. 1. Em caráter efetivo quando se tratar de cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira. 2. Em comissão, inclusive na condição de interino, para cargos de confiança vagos. Parágrafo único. O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício interinamente em outro cargo de confiança sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. Artigo 10. A nomeação para o cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público, de provas ou de provas e títulos, obedecidos à ordem de classificação e o prazo de sua validade. Parágrafo único. Os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do serviço na carreira, mediante promoção, serão estabelecidos pela lei que fixar as diretrizes do sistema de carreira na administração pública federal e seus regulamentos. Seção 3. Do concurso público. Artigo 11. O concurso será de provas ou de provas e títulos, podendo ser realizado em 2 etapas, conforme dispuserem a lei e o regulamento do respectivo plano de carreira, condicionada à inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital, quando indispensável ao seu custeio, e ressalvadas as hipóteses de isenção nele expressamente previstas. Artigo 12. O concurso público terá validade de 2 anos, podendo ser prorrogada uma única vez, por igual período. Parágrafo 1º. O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital, que será publicado no Diário Oficial da União e em jornal diário de grande circulação. Parágrafo 2º. Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Seção 4. Da posse e do exercício. Artigo 13. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alteradas unilateralmente, por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei. Parágrafo 1º. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento. Parágrafo 2º. Em se tratando de servidor que esteja na data de publicação do ato de provimento, em licença prevista nos incisos 1, 3 e 5 do artigo 81, ou afastado nas hipóteses dos incisos 1, 4, 6, 8, alíneas A, B, D, E e F, 9 e 10 do artigo 102. O prazo será contado do término do impedimento. Parágrafo 3º. A posse poderá dar-se mediante procuração específica. Parágrafo 4º. Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação. Parágrafo 5º. No ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Parágrafo 6º. Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no parágrafo 1º deste artigo. Artigo 14. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. Parágrafo único. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Artigo 15. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança. Parágrafo 1º. É de 15 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data da posse. Parágrafo 2º. O servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem efeito o ato de sua designação para a função de confiança, se não entrar em exercício nos prazos previstos neste artigo, observando o disposto no artigo 18. Parágrafo 3º. A autoridade competente do órgão ou entidade para onde for nomeado ou designado o servidor compete dar-lhe exercício. Parágrafo 4º. O início do exercício de função de confiança coincidirá com a data de publicação do ato de designação, salvo quando o servidor estiver em licença ou afastado por qualquer outro motivo legal, hipótese em que recairá no primeiro dia útil após o término do impedimento, que não poderá exceder a 30 dias da publicação. Artigo 16. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao seu assentamento individual. Artigo 17. A promoção não interrompe o tempo de exercício,
que é contado no novo posicionamento na carreira a partir da data de publicação do ato de promover o servidor. Artigo 18. O servidor que deva ter exercício em outro município em razão de ter sido removido, redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício provisório terá no mínimo 10 dias e no máximo 30 dias de prazo contados da publicação do ato para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, incluindo nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede. Parágrafo 1º. Na hipótese de o servidor encontrar-se em licença ou afastado legalmente, o prazo a que se refere este artigo será contado a partir do término do impedimento. Parágrafo 2º. É facultado ao servidor declinar dos prazos estabelecidos no caput. Artigo 19. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão de atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima de trabalho semanal de 40 horas e observados os limites mínimo e máximo de 6 horas e 8 horas diárias, respectivamente. Parágrafo 1º. O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se a regime de integral dedicação ao serviço, observado o disposto no artigo 120, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não se aplica à duração do trabalho estabelecida em leis especiais. Artigo 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório por período de 24 meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores: 1. Assiduidade. 2. Disciplina. 3. Capacidade de iniciativa. 4. Produtividade. 5. Responsabilidade. Parágrafo 1º. 4 meses antes de fim do período do estágio probatório, será submetida à homologação da autoridade competente a avaliação do desempenho do servidor, realizada de acordo com o que dispuser a lei e o regulamento do sistema de carreira, sem prejuízo da continuidade de apuração dos fatores enumerados. Parágrafo 2º. O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto no parágrafo único do artigo 29. Parágrafo 3º. O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento, no órgão ou entidade de lotação, e somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargos de natureza especial, cargos de provimento em comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, DAS, de níveis 6, 5 e 4, ou equivalentes. Parágrafo 4º. Ao servidor em estágio probatório, somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos peridos nos artigos 81, 1 a 4, 94, 95 e 96. Bem assim, afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal. Parágrafo 5º. O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos nos artigos 83, 84, parágrafo 1º, 86 e 96. Bem assim, na hipótese de participação em curso de formação, e será retomado a partir do término do impedimento. Seção 5. Da estabilidade. Artigo 21. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 2 anos de efetivo exercício. Artigo 22. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial, transitada e julgado, ou de processo administrativo disciplinar, no qual lhe seja assegurada ampla defesa. Seção 6. Da transferência. Artigo 23. Revogado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Seção 7. Da readaptação. Artigo 24. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Parágrafo 1º. Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será aposentado. Parágrafo 2º. A readaptação será efetivada em cargo de atribuições finais, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos. E, na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga. Seção 8. Da reversão. Artigo 25. Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado. 1. Por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria. 2. No interesse da administração, desde que a. Tenha solicitado a reversão. B. A aposentadoria tenha sido voluntária. C.
estável quando na atividade. D. A aposentadoria tenha ocorrido nos 5 anos anteriores à solicitação. E. Haja cargo vago. Parágrafo 1º. A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de uma transformação. Parágrafo 2º. O tempo em que o servidor estiver em exercício será considerado para concessão de aposentadoria. Parágrafo 3º. No caso do inciso 1, encontra-se provido o cargo. O servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. Parágrafo 4º. O servidor que retornar à atividade por interesse da administração perceberá em substituição aos proventos da aposentadoria a remuneração do cargo que voltar a exercer, inclusive com as vantagens de natureza pessoal que percebia anteriormente à aposentadoria. Parágrafo 5º. O servidor que trata o inciso 2 somente terá os proventos calculados com base nas regras atuais se permanecer pelo menos 5 anos no cargo. Parágrafo 6º. O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo. Artigo 26. Revogado pela medida provisória número 2225-45, de 4/9/2001. Artigo 27. Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 anos de idade. Seção 9. Da reintegração. Artigo 28. A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de uma transformação, quando invalidada a sua demissão, por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Parágrafo 1º. Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade, observado o disposto nos artigos 30 e 31. Parágrafo 2º. Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização ou aproveitado em outro cargo, ou ainda posto em disponibilidade. Artigo 29. Recondução é um retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de 1. Inabilidade em estágio probatório relativo a outro cargo. 2. Reintegração de anterior ocupante. Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro, observando o disposto no artigo 30, seção 11, da disponibilidade e do aproveitamento. Artigo 30. O retorno à atividade do servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Artigo 31. O órgão central do Sistema de Pessoal Civil determinará o imediato aproveitamento de servidor em disponibilidade em vaga que vier a ocorrer nos órgãos ou entidades da Administração Pública Federal. Parágrafo único. Na hipótese prevista no parágrafo 3º do artigo 37, o servidor posto em disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do Sistema de Pessoa Civil da Administração Federal, CIPEC, até o seu adequado aproveitamento em outro órgão ou entidade. Artigo 32. Será tomado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por junta médica oficial. Capítulo 2. Da vacância. Artigo 33. A vacância do cargo público decorrerá de 1. Exoneração. 2. Demissão. 3. Promoção. 4. Revogada pela Lei 9.527, de 10 de dezembro de 1997. 5. Revogado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. 6. Readaptação. 7. Aposentadoria. 8. Posse em outro cargo inacumulável. 9. Falecimento. Artigo 34. A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor ou de ofício. Parágrafo único. A exoneração de ofício dar-se-á: 1. Quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. 2. Quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido. Artigo 35. A exoneração de cargo em comissão e a dispensa de função de confiança dar-se-á: 1. A juízo da autoridade competente. 2. A pedido do próprio servidor. Parágrafo único. Revogado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Capítulo 3. Da remoção e da redistribuição. Seção 1. Da remoção. Artigo 36. Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades de remoção: 1. De ofício, no interesse da administração. 2. A pedido, a critério da administração. 3. A pedido para outra localidade, independentemente do interesse da administração. A.
acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, que foi deslocado no interesse da administração. B. Por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial. C. Em virtude de processo seletivo, promovido na hipótese em que o número de interessados for superior ao número de vagas, de acordo com as normas pré-estabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados. Seção 2. Da redistribuição. Artigo 37. Redistribuição é o deslocamento do cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoas. Artigo 37. Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo poder, com prévia apreciação do órgão central do CIPEC, observados os seguintes preceitos. 1. Interesse da administração. 2. Equivalência de vencimentos. 3. Manutenção da essência das atribuições do cargo. 4. Vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades. 5. Mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional. 6. Compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade. Parágrafo 1º. A redistribuição ocorrerá ex officio para ajuntamento de lotação e da força de trabalho às necessidades dos serviços, inclusive nos cargos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade. Parágrafo 2º. A redistribuição de cargos efetivos vagos se dará mediante ato conjunto entre o órgão central do CIPEC e os órgãos e entidades da administração pública federal envolvidos. Parágrafo 3º. Nos casos de reorganização ou extinção de órgão ou entidade, extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade no órgão ou entidade, o servidor estável que não for redistribuído será colocado em disponibilidade, até seu aproveitamento na forma dos artigos 30 e 31. Parágrafo 4º. O servidor que não for redistribuído ou colocado em disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do CIPEC e ter exercício provisório em outro órgão ou entidade, até seu adequado aproveitamento. Capítulo 4. Da substituição. Artigo 38. Os servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia e os ocupantes de cargo de natureza especial terão substitutos indicados no regimento interno ou, no caso de omissão, previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade. Parágrafo 1º. O substituto assumirá automaticamente e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função de direção ou chefia e os de natureza especial, nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância do cargo, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o respectivo período. Parágrafo 2º. O substituto fará jus à retribuição pelo exercício do cargo ou função de direção ou chefia ou no cargo de natureza especial. Nos casos dos afastamentos ou impedimentos legais do titular, superiores a 30 dias consecutivos, paga na proporção dos dias de efetiva substituição, que excederem o referido período. Artigo 39. O disposto no artigo anterior aplica-se aos titulares de unidades administrativas organizadas em nível de assessoria. Título 3. Dos direitos e vantagens. Capítulo 1. Do vencimento e da remuneração. Artigo 40. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei. Parágrafo único. Nenhum servidor receberá a título de vencimento importância inferior ao salário mínimo. Artigo 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Parágrafo 1º. A remuneração do servidor investido em função ou cargo em comissão será paga na forma prevista no artigo 62. Parágrafo 2º. O servidor investido em cargo em comissão de órgão ou entidade diversa da de sua lotação receberá remuneração de acordo com o estabelecido no parágrafo 1º do artigo 93. Parágrafo 3º. O vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens de caráter permanente é irredutível. Parágrafo 4º. É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder, ou entre servidores dos três poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à
Capítulo 2. Das vantagens. Artigo 49. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens: 1. Indenizações. 2. Gratificações. 3. Adicionais. Parágrafo 1º. As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. Parágrafo 2º. As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento nos casos e condições indicados em lei. Artigo 50. As vantagens pecuniárias não serão computadas nem acumuladas para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Seção 1. Das indenizações. Artigo 51. Constituem indenizações ao servidor: 1. Ajuda de custo. 2. Diárias. 3. Transporte. Artigo 52. Os valores das indenizações, assim como as condições para sua concessão, serão estabelecidos em regulamento. Subseção 1. Da ajuda de custo. Artigo 53. A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, vedado o duplo pagamento de indenização a qualquer tempo, no caso de o cônjuge ou companheiro, que detenha também a condição do servidor, vier a ter exercício na mesma sede. Parágrafo 1º. Correm por conta da administração as despesas de transporte do servidor e de sua família, compreendendo passagem, bagagem e bens pessoais. Parágrafo 2º. À família do servidor que falecer na nova sede são assegurados ajuda de custo e transporte para a localidade de origem, dentro do prazo de 1 ano contado do óbito. Artigo 54. A ajuda de custo é calculada sobre a remuneração do servidor, conforme se dispuser em regulamento, não podendo exceder a importância correspondente a 3 meses. Artigo 55. Não será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo ou reassumi-lo em virtude de mandato eletivo. Artigo 56. Será concedida ajuda de custo àquele que, não sendo servidor da União, for nomeado para cargo em comissão, com mudança de domicílio. Parágrafo único. No afastamento previsto do inciso 1º do artigo 93, a ajuda de custo será paga pelo órgão cessionário quando cabível. Artigo 57. O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo quando injustificadamente não se apresentar na nova sede no prazo de 30 dias. Subseção 2. Das diárias. Artigo 58. O servidor que a serviço afastar-se da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinárias, com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme dispuser em regulamento. Parágrafo 1º. A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede, ou quando a União custear, por meio diverso, as despesas extraordinárias cobertas por diárias. Parágrafo 2º. Nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo, o servidor não fará jus a diárias. Parágrafo 3º. Também não fará jus às diárias o servidor que se deslocar dentro da mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião, constituídas por municípios limítrofes e regularmente instituídas, ou em áreas de controle integrado mantidas com países limítrofes, cuja jurisdição e competência dos órgãos, entidades e servidores brasileiros considera-se entendida, salvo se houver pernoite fora da sede. Hipóteses em que as diárias pagas serão sempre as afixadas para o afastamento dentro do território nacional. Artigo 59. O servidor que receber diárias e não se afastar da sede por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente no prazo de 5 dias. Parágrafo único. Na hipótese de o servidor retornar à sede em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso no prazo previsto no caput. Seção 3. Da indenização de transporte. Artigo 60. Conceder-se-á a indenização de transporte ao servidor que realizar despesas à utilização de meio próprio de locomoção, para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, conforme se dispuser em regulamento. Seção 2. Das gratificações e adicionais. Artigo 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei, serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações e adicionais. 1. Retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento. 2. Gratificação natalina. 3. Revogado pela medida provisória número 2225-45, de 4/9/2001,
respeitadas as situações constituídas até 8/3/1999. 4. Adicionais pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas. 5. Adicional pela prestação de serviço extraordinário. 6. Adicional noturno. 7. Adicional de férias. 8. Outros relativos ao local ou à natureza do trabalho. Subseção 1. Da retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento. Subseção 1. Artigo 62. Ao servidor ocupante de cargo efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial, é devida retribuição pelo seu exercício. Parágrafo único. Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comissão de que trata o inciso 2º do artigo 9º. Artigo 62-A. Fica transformada em vantagem pessoal nominalmente identificada, VPNI, a incorporação da retribuição pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial, a que se refere nos artigos 3º e 10º da Lei nº 8.911, de 11 de julho de 1994, e o artigo 3º da Lei nº 9.624, de 2 de abril de 1998. Parágrafo único. A VPNI, de que se trata o caput deste artigo, somente estará sujeita a revisões gerais de remuneração dos servidores públicos federais. Seção 2. Da gratificação natalina. Artigo 63. A gratificação natalina corresponde a 1/12 da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano. Parágrafo único. A fração igual ou superior a 15 dias será considerada como mês integral. Artigo 64. A gratificação será paga até o dia 20 do mês de dezembro de cada ano. Parágrafo único. Vetado. Artigo 65. O servidor exonerado perceberá sua gratificação natalina proporcionalmente aos meses de exercício, calculada sobre a remuneração do mês da exoneração. Artigo 66. A gratificação natalina não será considerada para o cálculo de qualquer vantagem pecuniária. Subseção 3. Do adicional por tempo de serviço. Artigo 67. Revogado pela medida provisória número 2225-45, de 4 de 9 de 2001, respeitadas as situações constituídas até 8/3/1999. Subseção 4. Dos adicionais de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas. Artigo 68. Os servidores que trabalharem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. Parágrafo 1º. O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles. Parágrafo 2º. O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições e dos riscos que deram causa à sua concessão. Artigo 69. Haverá permanente controle da atividade de servidores em operações ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos. Parágrafo único. A servidora gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação e lactação, das operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não penoso e não perigoso. Artigo 70. Na concessão dos adicionais de atividades penosas, de insalubres e de periculosidade, serão observadas as situações estabelecidas em legislação específica. Artigo 71. O adicional de atividade penosa será devido aos servidores em exercício em zonas de fronteiras ou em localidades cujas condições de vida o justifiquem, nos termos, condições e limites fixados em regulamento. Artigo 72. Os locais de trabalho e os servidores que operam com raios-x ou substâncias radioativas serão mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria. Parágrafo único. Os servidores a que se refere este artigo serão submetidos a exames médicos a cada 6 meses. Subseção 5. Do adicional por serviço extraordinário. Artigo 73. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho. Artigo 74. Somente será permitido serviço extraordinário para atender às situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 2 horas por jornada. Subseção 6. Do adicional noturno. Artigo 75.
O serviço noturno prestado em horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte terá o valor hora acrescido de 25%, computando cada hora como 52 minutos e 30 segundos. Parágrafo único. Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata este artigo incidirá a remuneração prevista no artigo 73. Subseção 7 do adicional de férias. Artigo 76. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor por ocasião das férias um adicional correspondente a 1/3 da remuneração do período das férias. Parágrafo único. No caso de o servidor exercer função de direção, chefia ou assessoramento, ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional de que trata este artigo. Capítulo 3. Das férias. Artigo 77. O servidor fará jus a 30 dias de férias, que podem ser acumulados até o máximo de 2 períodos, no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica. Parágrafo 1º. Para o primeiro período aquisitivo de férias, serão exigidos 12 meses de exercício. Parágrafo 2º. É vetado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço. Parágrafo 3º. As férias poderão ser parceladas em até 3 etapas, desde que assim requeridas pelo servidor e no interesse da administração pública. Artigo 78. O pagamento da remuneração das férias será efetuado até 2 dias antes do início do respectivo período, observando-se o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 1º. Revogado pela Lei nº 9.527, de 10/12 de 1997. Parágrafo 2º. Revogado pela Lei nº 9.527, de 10/12 de 1997. Parágrafo 3º. O servidor exonerado do cargo efetivo ou em comissão perceberá a indenização relativa ao período das férias a que tiver direito e ao incompleto, na proporção de 1/12 por mês de efetivo exercício, ou fração superior a 14 dias. Parágrafo 4º. A indenização será calculada com base na remuneração do mês em que for publicado o ato exoneratório. Parágrafo 5º. Em caso de parcelamento, o servidor receberá o valor adicional previsto no inciso 16 do artigo 7º da Constituição Federal, quando da utilização do primeiro período. Artigo 79. O servidor que opera direta e permanentemente com raios-x ou substâncias radioativas gozará de 20 dias consecutivos de férias, por semestre de atividade profissional, proibida, em qualquer hipótese, a acumulação. Parágrafo único. Revogado pela Lei nº 9.527, de 10/12 de 1997. Artigo 80. As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade. Parágrafo único. O restante do período interrompido será gozado de uma só vez, observado o disposto no artigo 77. Capítulo 4. Das licenças. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 81. Conceder-se-á ao servidor licença: 1. Por motivo de doença em pessoa da família. 2. Por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. 3. Para o serviço militar. 4. Para atividade pública. 5. Para capacitação. 6. Para tratar de interesses particulares. 7. Para desempenho de mandato classista. Parágrafo 1º. A licença prevista no inciso 1 será precedida de exame por médico ou junta médica oficial. Parágrafo 2º. Revogado pela Lei nº 9.527, de 10/12 de 1997. Parágrafo 3º. É vedado o exercício de atividade remunerada durante o período da licença prevista no inciso 1 deste artigo. Artigo 82. A licença concedida dentro de 60 dias do término de outra da mesma espécie será considerada como prorrogação. Seção 2. Da licença por motivo de doença em pessoa da família. Artigo 83. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e enteado, ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, mediante comprovação por junta médica oficial. Parágrafo 1º. A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, na forma do disposto do inciso 2 do artigo 44. Parágrafo 2º. A licença será concedida sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo,
até 30 dias, podendo ser prorrogada por até 30 dias mediante parecer da Junta Médica Oficial, e exercendo estes prazos, sem remuneração, por até 90 dias. Seção 3. Da licença por motivo de afastamento do cônjuge. Artigo 84. Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo. Parágrafo 1º. A licença será por prazo indeterminado e sem remuneração. Parágrafo 2º. No deslocamento de servidor cujo cônjuge ou companheiro também seja servidor público, civil ou militar de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, poderá haver exercício provisório em órgão ou entidade da administração federal direta, autarquia ou fundacional, desde que para o exercício de atividade compatível com o seu cargo. Seção 4. Da licença para o serviço militar. Artigo 81. Ao servidor convocado para o serviço militar será concedida licença na forma de condições previstas na legislação específica. Parágrafo único. Concluído o serviço militar, o servidor terá até 30 dias sem remuneração para reassumir o exercício do cargo. Da licença para atividade política. Artigo 86. O servidor terá direito à licença sem remuneração durante o período que mediar entre sua escolha em convenção partidária como candidato a cargo eletivo e à véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. Parágrafo 1º. O servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha suas funções e que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização, dele será afastado, a partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, até o 10º dia seguinte ao do pleito. Parágrafo 2º. A partir do registro da candidatura e até o 10º dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença, assegurados os vencimentos do cargo efetivo somente pelo período de 3 meses. Seção 6. Da licença para capacitação. Artigo 87. Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração por até 3 meses, para participar de curso de capacitação profissional. Parágrafo único. Os períodos de licença de que trata o caput não são acumuláveis. Artigo 88. Revogado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Artigo 89. Revogado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Artigo 90. Vetado. Seção 7. Da licença para tratar de interesses particulares. Artigo 91. A critério da administração, poderão ser concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, licenças para o trato de assuntos particulares pelo prazo de 3 anos consecutivos sem remuneração. Parágrafo único. A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo a pedido do servidor ou no interesse do serviço. Seção 8. Da licença para o desempenho de mandato classista. Artigo 92. É assegurado ao servidor o direito à licença sem remuneração para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão, ou ainda para participar de gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por servidores públicos para prestar serviços a seus membros, observado o disposto na alínea C do inciso 8 do artigo 102 desta lei, conforme disposto em regulamento e observados os seguintes limites. 1. Para entidades com até 5.000 associados, 1 servidor. Para entidades com 5.001 a 30.000 associados, 2 servidores. 3. Para entidades com mais de 30.000 associados, 3 servidores. Parágrafo 1º. Somente poderão ser licenciados servidores eleitos para cargos de direção ou representação nas referidas entidades, desde que cadastradas no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado. Parágrafo 2º. A licença terá duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada no caso de reeleição e por mais uma única vez. Capítulo 5. Dos afastamentos. Seção 1. Do afastamento para servir a outro órgão ou entidade. Artigo 93. O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão, a entidade dos poderes da União, dos Estados ou do Distrito Federal e dos municípios, nas seguintes hipóteses. 1. Para exercício de cargo em comissão ou função de confiança. 2. Em casos previstos em leis específicas. Parágrafo 1º.
Na hipótese do inciso 1, sendo a cessão para órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, o ônus da remuneração será do órgão ou entidade cessionária, mantido o ônus para o cedente nos demais casos. Parágrafo 2º. Na hipótese de o servidor cedido à empresa pública ou sociedade de economia mista, nos termos das respectivas normas, optar pela remuneração do cargo efetivo, a entidade cessionária efetuará o reembolso das despesas realizadas pelo órgão ou entidade de origem. Parágrafo 3º. A cessão far-se-á mediante portaria publicada no Diário Oficial da União. Parágrafo 4º. Mediante autorização expressa do Presidente da República ou servidor do Poder Executivo, poderá ter exercício em outro órgão da administração federal direta que não tenha quadro próprio de pessoal, para fim determinado e prazo certo. Parágrafo 5º. Aplica-se à União, em se tratando de empregado ou servidor por ela requisitado, as disposições dos parágrafos 1º e 2º deste artigo. Parágrafo 6º. As cessões de empregados de empresa pública ou de sociedade de economia mista que receba recursos de Tesouro Nacional para o custeio total ou parcial da sua folha de pagamento de pessoal independem das disposições contidas nos incisos 1 e 3 e parágrafos 1º e 2º desse artigo, ficando o exercício do empregado cedido condicionado à autorização específica do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, exceto nos casos de ocupação de cargo em comissão ou função gratificada. Parágrafo 7º. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com a finalidade de promover a composição da força de trabalho dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, poderá determinar a lotação ou exercício de empregado ou servidor, independentemente da observância do constante no inciso 1 e nos parágrafos 1º e 2º deste artigo. Seção 2. Do afastamento para exercício de mandato eletivo. Artigo 94. Ao servidor investido em mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. 1. Tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo. 2. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. 3. Investido no mandato de vereador. A. Havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. B. Não havendo compatibilidade de horário, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Parágrafo 1º. No caso de afastamento do cargo, o servidor contribuirá para a Seguridade Social como se em exercício estivesse. Parágrafo 2º. O servidor investido em mandato eletivo ou classista não poderá ser removido ou redistribuído de ofício para a localidade diversa daquela onde exerce o mandato. Seção 3. Do afastamento para estudo ou missão no exterior. Artigo 95. O servidor não poderá ausentar-se do país para estudo ou missão oficial sem autorização do Presidente da República, Presidente dos órgãos do Poder Legislativo ou Presidente do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 1º. A ausência não excederá 4 anos e, fim da missão ou estudo, somente decorrido igual período, será permitida nova ausência. Parágrafo 2º. Ao servidor beneficiado pelo disposto neste artigo, não será concedida exoneração ou licença para tratar de interesse particular antes de decorrido período igual ao do afastamento, ressalvada a hipótese de ressarcimento da despesa havida com seu afastamento. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo não se aplica aos servidores da carreira diplomática. Parágrafo 4º. As hipóteses, condições e formas para autorização de que trata este artigo, inclusive no que se refere à remuneração do servidor, serão disciplinadas em regulamento. Artigo 96. O afastamento do servidor para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere, dar-se-á com perda total da remuneração. Capítulo 6. Das concessões. Artigo 97. Sem qualquer prejuízo poderá o servidor ausentar-se do serviço. 1. Por 1 dia para doação de sangue. 2. Por 2 dias para se alistar como eleitor. 3. Por 8 dias consecutivos em razão de a. Casamento. B. Falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos. Artigo 98. Será concedido horário especial ao servidor estudante quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo no exercício do cargo. Parágrafo 1º. Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a compensação de horário no órgão ou entidade que tiver exercício, respeitada a duração semanal do trabalho. Parágrafo 2º.
Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário. Parágrafo 3º. As disposições do parágrafo anterior são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente portador de deficiência física, exigindo-se, porém, neste caso, compensação de horário na forma do inciso 2 do artigo 44. Artigo 99. Ao servidor estudante que mudar de sede no interesse da administração, é assegurada, na localidade da nova residência ou na mais próxima, matrícula em instituição de ensino congênere, em qualquer época, independentemente de vaga. Parágrafo único. O disposto neste artigo estende-se ao cônjuge ou companheiro, aos filhos ou enteados do servidor que vivam na sua companhia, bem como aos menores sob sua guarda com autorização judicial. Capítulo 7. Do tempo de serviço. Artigo 100. É contado para todos os efeitos o tempo de serviço público federal, inclusive o prestado às Forças Armadas. Artigo 101. A apuração de tempo de serviço será feita em dias, que serão convertidos em anos, considerado o ano como de 365 dias. Parágrafo único. Revogado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Artigo 102. Além das ausências ao serviço previstas no artigo 97, são considerados como efetivo exercício os afastamentos em virtude de 1. Férias. 2. Exercício de cargo em comissão ou equivalente, em órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados, municípios e Distrito Federal. 3. Exercício de cargo ou função de governo ou administração, em qualquer parte do território nacional, para nomeação do Presidente da República. 4. Participação em programa de treinamento regularmente instituído, conforme dispuser o regulamento. 5. Desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, exceto para promoção por merecimento. 6. Júri e outros serviços obrigatórios por lei. 7. Missão ou estudo no exterior quando autorizado o afastamento, conforme dispuser o regulamento. 8. Licença. A. A gestante, a adotante e a paternidade. B. Para tratamento da própria saúde, até o limite de 24 meses, cumulativo ao longo do tempo de serviço público prestado à União, em cargo de provimento efetivo. C. Para o desempenho de mandato classista ou participação de gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por servidores para prestar serviços a seus membros, exceto para efeito de promoção por merecimento. D. Por motivo de acidente em serviço ou doença profissional. E. Para capacitação, conforme dispuser o regulamento. F. Por convocação para o serviço militar. 9. Deslocamento para a nova sede de que trata o artigo 18. 10. Participação em competição desportiva nacional ou convocação para integrar representação desportiva nacional, no país ou no exterior, conforme disposto em lei específica. 11. Afastamento para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere. Artigo 103. Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade. 1. O tempo de serviço público prestado aos Estados, municípios e Distrito Federal. 2. A licença para tratamento de saúde de pessoa da família do servidor com remuneração. 3. A licença para atividade pública, no caso do artigo 86, parágrafo 2º. 4. O tempo correspondente ao desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou distrital, anterior ao ingresso no serviço público federal. 5. O tempo de serviço em atividade privada vinculada à Previdência Social. 6. O tempo de serviço relativo a tiro de guerra. 7. O tempo de licença para tratamento da própria saúde que exceder o prazo a que se refere a linha B do inciso 8 do artigo 102. Parágrafo 1º. O tempo em que o servidor esteve aposentado será contado apenas para nova aposentadoria. Parágrafo 2º. Será contado em dobro o tempo de serviço prestado às Forças Armadas em operações de guerra. Parágrafo 3º. É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de um cargo ou função de órgão ou entidade dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e município, autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Capítulo 8. Do direito de petição. Artigo 104.
É assegurado ao servidor o direito de requerer aos poderes públicos em defesa de direito ou interesse legítimo. Artigo 105. O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo e encaminhado por intermédio daquela a que estiver imediatamente subordinado o requerente. Artigo 106. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado. Parágrafo único. O requerimento e o pedido de reconsideração de que tratam os artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de 5 dias e decididos dentro de 30 dias. Artigo 107. Caberá recurso: 1. Do indeferimento do pedido de reconsideração. 2. Das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos. Parágrafo 1º. O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior a que tiver expedido o ato ou proferido a decisão, e sucessivamente em escala ascendente às demais autoridades. Parágrafo 2º. O recurso será encaminhado por intermédio da autoridade a que estiver imediatamente subordinado o requerente. Artigo 108. O prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é de 30 dias, a contar da publicação ou da ciência pelo interessado da decisão recorrida. Artigo 109. O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo a juízo da autoridade competente. Parágrafo único. Em caso de provimento do pedido de reconsideração ou do recurso, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado. Artigo 110. O direito de requerer prescreve: 1. Em 5 anos, quanto aos atos de demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho. 2. Em 120 dias, nos demais casos, salvo quando outro prazo for fixado em lei. Parágrafo único. O prazo de prescrição será contado da data da publicação do ato impugnado ou da data da ciência pelo interessado, quando o ato não for publicado. Artigo 111. O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a prescrição. Artigo 112. A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração. Artigo 113. Para o exercício do direito de petição, é assegurada vista do processo ou documento na repartição ao servidor ou a procurador por ele constituído. Artigo 114. A administração deverá rever seus atos a qualquer tempo quando eivados de ilegalidade. Artigo 115. São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos neste capítulo, salvo motivo de força maior. Título 4. Do regime disciplinar. Capítulo 1. Dos deveres. Artigo 116. São deveres do servidor: 1. Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. 2. Ser leal às instituições a que servir. 3. Observar as normas legais e regulamentares. 4. Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. 5. Atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo. B. A expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. C. As requisições para a defesa da fazenda pública. 6. Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo. 7. Zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público. 8. Guardar sigilo sobre assunto da repartição. 9. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. 10. Ser assíduo e pontual ao serviço. 11. Tratar com urbanidade as pessoas. 12. Representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Parágrafo único. A representação de que trata o inciso 12 será encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representado ampla defesa. Capítulo 2. Das proibições. Artigo 117. Ao servidor é proibido: 1. Ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. 2. Retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. 3. Recusar fé a documentos públicos. 4. Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço. 5. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. 6. Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado.
7. Coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se à associação profissional ou sindical, ou a partido político. 8. Manter sob sua chefia imediata em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o 2º grau civil. 9. Valer-se de cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. 10. Participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, salvo a participação nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades em que a União detenha, direta ou indiretamente, participação no capital social ou em sociedade cooperativa constituída por servidores públicos, para prestar serviços a seus membros, e exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. 11. Atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se trata de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o 2º grau e de cônjuge ou companheiro. 12. Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições. 13. Aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro. 14. Praticar usura sob qualquer de suas formas. 15. Proceder de forma desidiosa. 16. Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. 17. Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias. 18. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. 19. Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. Capítulo 3. Da acumulação. Artigo 118. Ressalvados os casos previstos na Constituição, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Parágrafo 1º. A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos territórios e dos municípios. Parágrafo 2º. A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários. Parágrafo 3º. Considera-se acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo ou emprego público efetivo com proventos da inatividade, salvo quando os cargos de que decorram essas remunerações forem acumuláveis na atividade. Artigo 119. O servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão, exceto no caso previsto no parágrafo único do artigo 9º, nem se remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à remuneração devida pela participação em conselhos de administração e fiscal das empresas públicas e sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, bem como quaisquer empresas ou entidades em que a União, direta ou indiretamente, detenha participação no capital social, observando o que a respeito dispuser legislação específica. Artigo 120. O servidor vinculado ao regime desta lei que acumular licitamente 2 cargos efetivos, quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos, salvo na hipótese em que houver compatibilidade de horário e local com o exercício de um deles, declarada pelas autoridades máximas dos órgãos ou entidades envolvidas. Capítulo 4. Das responsabilidades. Artigo 121. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Artigo 122. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. Parágrafo 1º. A indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidada na forma prevista no artigo 46, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial. Parágrafo 2º. Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva. Parágrafo 3º. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada até o limite do valor da herança recebida. Artigo 123. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor nessa qualidade. Artigo 124. A responsabilidade civil administrativa resulta do ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função. Artigo 125. As sanções civis, penais e administrativas poderão acumular-se, sendo independentes entre si. Artigo 126.
A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. Título 5 do Processo Administrativo Disciplinar. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 143. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa. Parágrafo 1º. Compete ao órgão central do CIPEC supervisionar e fiscalizar o cumprimento do disposto neste artigo. Parágrafo 2º. Constatada a omissão no cumprimento da obrigação a que se refere o caput deste artigo, o titular do órgão central do CIPEC designará a comissão de que trata o artigo 149. Capítulo 2. Do afastamento preventivo. Artigo 147. Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo pelo prazo de até 60 dias, sem prejuízo da remuneração. Parágrafo único. O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, fim do qual cessarão os seus efeitos ainda que não concluído o processo. Capítulo 3. Do Processo Disciplinar. Artigo 148. O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido. Artigo 149. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de 3 servidores estáveis designados pela autoridade competente, observando o disposto no parágrafo 3º do artigo 143, que indicará dentre eles o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indicado. Parágrafo 1º. A comissão terá como secretário servidor designado pelo seu presidente, podendo a indicação recair a um de seus membros. Parágrafo 2º. Não poderá participar da comissão de sindicância ou de inquérito cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau. Artigo 150. A comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração. Parágrafo único. As reuniões e as audiências das comissões terão caráter reservado. Artigo 151. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases. 1. Instauração com a publicação do ato que constituir a comissão. 2. Inquérito administrativo que compreende instrução, defesa e relatório. 3. Julgamento. Artigo 152. O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem. Parágrafo 1º. Sempre que necessário, a comissão decidirá tempo integral aos seus trabalhos, ficando seus membros dispensados do ponto até a entrega do relatório final. Parágrafo 2º. As reuniões da comissão serão registradas em atas que deverão detalhar as deliberações adotadas. Seção 1. Do inquérito. Artigo 153. O inquérito administrativo obedecerá ao princípio de contraditório, assegurada ao acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. Artigo 154. Os autos de sindicância integrarão o processo disciplinar como peça informativa da instrução. Parágrafo único. Na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, independentemente da imediata instauração do processo disciplinar. Artigo 155. Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acareações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. Artigo 156. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial. Parágrafo 1º.
O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Parágrafo 2º. Será indeferido o pedido de prova pericial quando a comprovação do fato independer de reconhecimento especial de perito. Artigo 157. As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, consciente do interessado, ser anexada aos autos. Parágrafo único. Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandado será imediatamente comunicada ao chefe da repartição onde serve, com a indicação do dia e a hora marcados para a inquirição. Artigo 158. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito a testemunha trazê-lo por escrito. Parágrafo 1º. As testemunhas serão inquiridas separadamente. Parágrafo 2º. Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, proceder-se-á à acareação entre os depoentes. Artigo 159. Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o interrogatório do acusado, observados os procedimentos previstos nos artigos 157 e 158. Parágrafo 1º. No caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido separadamente e, sempre que divergirem em suas declarações sobre os fatos ou circunstâncias, será promovida a acareação entre eles. Parágrafo 2º. O procurador do acusado poderá insistir ao interrogatório, bem como à inquirição das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-se-lhe, porém, reinquiri-las, por intermédio do presidente da comissão. Artigo 160. Quando houver dúvidas sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra. Parágrafo único. O incidente de sanidade mental será processado em auto, apartado e apenso ao processo principal, após a expedição do laudo pericial. Artigo 161. Tipificada a infração disciplinar, será formulada a indicação do servidor, com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas. Parágrafo 1º. O indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão, para apresentar defesa escrita, no prazo de 10 dias, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição. Parágrafo 2º. Havendo 2 ou mais indicados, o prazo será comum e de 20 dias. Parágrafo 3º. O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro, para diligências reputadas indispensáveis. Parágrafo 4º. No caso de recusa do indicado em apor o ciente na cópia da citação, o prazo para a defesa constar-se-á da data declarada em termo próprio, pelo membro da comissão que fez a citação, com assinatura de 2 testemunhas. Artigo 162. O indicado que mudar a residência fica obrigado a comunicar à comissão o lugar onde poderá ser encontrado. Artigo 163. Achando-se um indicado em lugar incerto ou não sabido, será citado por edital, publicado no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação, na localidade do último domicílio conhecido, para apresentar defesa. Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o prazo para a defesa será de 15 dias a partir da última publicação do edital. Artigo 164. Considerar-se-á revel o indicado que, regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal. Parágrafo 1º. A revelia será declarada por termo nos autos do processo e devolverá o prazo para a defesa. Parágrafo 2º. Para defender o indiciado revel, a autoridade instauradora do processo designará um servidor como defensor dativo, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indicado. Artigo 165. Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório minucioso, onde resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua convicção. Parágrafo 1º. O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor. Parágrafo 2º. Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão indicará o dispositivo legal ou regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes. Artigo 166. O processo disciplinar com o relatório da comissão será remetido à autoridade que determinou a sua instauração para julgamento. Seção 2. Do julgamento. Artigo 167.
No prazo de 20 dias contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão. Parágrafo 1º. Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade instauradora do processo, este será encaminhado à autoridade competente, que decidirá em igual prazo. Parágrafo 2º. Havendo mais de um indicado e diversidade de sanções, o julgamento caberá à autoridade competente para a imposição da pena mais grave. Parágrafo 3º. Se a penalidade prevista for a demissão ou a cassação de aposentadoria ou disponibilidade, o julgamento caberá às autoridades de que trata o inciso 1º do artigo 141. Parágrafo 4º. Reconhecida pela comissão a inocência do servidor, a autoridade instauradora do processo determinará o seu arquivamento, salvo se flagrantemente contrária à aprovação dos autos. Artigo 168. O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos. Parágrafo único. Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade. Artigo 169. Verificada a ocorrência de vício insanável, a autoridade que determinar a instauração do processo ou outra hierarquia superior declarará a sua nulidade total ou parcial e ordenará no mesmo ato a constituição de outra comissão para a instauração de novo processo. Parágrafo 1º. O julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo. Parágrafo 2º. A autoridade julgadora que der causa à prescrição de que trata o artigo 142, capítulo 2, será responsabilizada na forma do capítulo 4 do título 4. Artigo 170. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor. Artigo 171. Quando a infração estiver capitulada como crime, o processo disciplinar será remetido ao Ministério Público para a instauração da ação penal, ficando trasladado na repartição. Artigo 172. O servidor que responder a processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo e cumprimento da penalidade a caso aplicada. Parágrafo único. Ocorrida a exoneração de que trata o parágrafo único, inciso 1º do artigo 34, o ato será convertido em demissão se for o caso. Artigo 173. Serão assegurados transporte e diárias. 1. Ao servidor convocado para prestar depoimento fora da sede de sua repartição, na condição de testemunha, denunciado ou indicado. 2. Aos membros da comissão, ao secretário, quando obrigados a se deslocarem da sede dos trabalhos para a realização de missão essencial ao esclarecimento dos fatos. Seção 3. Da revisão do processo. Artigo 174. O processo disciplinar poderá ser revisto a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos a circunstâncias suscetíveis a justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada. Parágrafo 1º. Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da família poderá requerer a revisão do processo. Parágrafo 2º. No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo respectivo curador. Artigo 175. No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente. Artigo 176. A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão, que requer elementos novos ainda não apreciados no processo originário. Artigo 177. O requerimento de revisão do processo será dirigido ao Ministério de Estado ou autoridade equivalente, que, se autorizar a revisão, encaminhará o pedido ao dirigente do órgão ou entidade onde se originou o processo disciplinar. Parágrafo único. Deferida a petição, a autoridade competente providenciará a constituição de comissão, na forma do artigo 149. Artigo 178. A revisão ocorrerá em apenso ao processo originário. Parágrafo único. Na petição inicial, o requerente pedirá dia e hora para a produção de provas e inquirição das testemunhas que arrolar. Artigo 179. A comissão revisora terá 60 dias para a conclusão dos trabalhos. Artigo 180. Aplicam-se aos trabalhos da comissão revisora, no que couber, as normas e procedimentos próprios da comissão do Poder Disciplinar. Artigo 181.
O julgamento caberá à autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do artigo 141. Parágrafo único. O prazo para julgamento será de 20 dias, contados do recebimento do processo, no curso do qual a autoridade julgadora poderá determinar diligências. Artigo 182. Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a penalidade aplicada, restabelecendo-se todos os direitos do servidor, exceto em relação à destituição de cargo em comissão, que será convertida em exoneração. Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento de penalidade. Título 6. Da Seguridade Social do Servidor. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 183. A União manterá plano de seguridade social para o servidor e sua família. Parágrafo 1º. O servidor ocupante de cargo em comissão que não seja simultaneamente ocupante de cargo ou emprego efetivo na administração pública direta, autarquia e funcional, não terá direito aos benefícios do plano de seguridade social, com exceção da assistência à saúde. O servidor afastado ou licenciado com cargo efetivo, sem direito à remuneração, inclusive para servir em organismo oficial internacional do qual o Brasil seja membro efetivo ou com o qual coopere, ainda que contribua para o regime de previdência social no exterior, terá suspenso o seu vínculo com o regime do Plano de Seguridade Social do servidor público, enquanto durar o afastamento ou a licença, não lhes assistindo neste período os benefícios do mencionado regime de previdência. Parágrafo 3º. Será assegurada ao servidor licenciado ou afastado sem remuneração a manutenção da vinculação ao regime do Plano de Seguridade Social do servidor público, mediante o recolhimento mensal da respectiva contribuição no mesmo percentual devido pelos servidores em atividade, incidente sobre a remuneração total do cargo a que faz jus no exercício de suas atribuições, computando-se para esse efeito inclusive as vantagens pessoais. Parágrafo 4º. O recolhimento de que trata o parágrafo 3º deve ser efetuado até o segundo dia útil após a data do pagamento das remunerações dos servidores públicos, aplicando-se os procedimentos de cobrança e execução dos tributos federais, quando não recolhidas na data de vencimento. Artigo 184. O Plano de Seguridade Social visa a dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos o servidor e sua família, e compreende um conjunto de benefícios e ações que atendam às seguintes finalidades. 1. Garantir meios de subsistência nos eventos de doença, invalidez, velhice, acidente em serviço, inatividade, falecimento e reclusão. 2. Proteção à maternidade, à adoção e à paternidade. 3. Assistência à saúde. Parágrafo único. Os benefícios serão concedidos nos termos e condições definidos em regulamento, observadas as disposições desta lei. Artigo 185. Os benefícios do Plano de Seguridade Social do servidor compreendem: 1. Quanto ao servidor: a. Aposentadoria. b. Auxílio natalidade. c. Salário família. D. Licença para tratamento de saúde. E. Licença à gestante, à adotante e licença paternidade. F. Licença por acidente em serviço. G. Assistência à saúde. H. Garantia de condições individuais e ambientais de trabalho satisfatórias. 2. Quanto ao dependente: a. Pensão vitalícia e temporária. B. Auxílio funeral. C. Auxílio reclusão. D. Assistência à saúde. Parágrafo 1º. As aposentadorias e pensões serão concedidas e mantidas pelos órgãos ou entidades aos quais se encontram vinculados os servidores, observado o disposto nos artigos 189 e 224. Parágrafo 2º. O recebimento indevido de benefícios aviados por fraude, dolo ou má-fé implicará devolução ao erário do total auferido, sem prejuízo da ação penal cabível. Capítulo 2. Dos benefícios. Seção 1. Da aposentadoria. Artigo 186. O servidor será aposentado: 1. Por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei e proporcionais nos demais casos. 2. Compulsoriamente aos 70 anos de idade com proventos proporcionais ao tempo de serviço. 3. Voluntariamente: a. Aos 35 anos de serviço, se homem, e aos 30 se mulher, com proventos integrais. B. Aos 30 anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, e 25 se professora com proventos integrais.
C. Aos 30 anos de serviço, se homem, e aos 25 anos, se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo. D. Aos 65 anos de idade, se homem, e aos 60, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Parágrafo 1º. Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis a que se refere o inciso 1º deste artigo: tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso ao serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget, osteite deformante, síndrome de imunodeficiência adquirida, AIDS e outras que a lei indicar com base na medicina especializada. Parágrafo 2º. Nos casos de exercício de atividades consideradas insalubres ou perigosas, bem como nas hipóteses previstas no artigo 71, a aposentadoria de que se trata o inciso 3º A e C observará o disposto em lei específica. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 1º, o servidor será submetido à junta médica oficial, que atestará a invalidez quando caracterizada a incapacidade para o desempenho das atribuições do cargo, ou a impossibilidade de se aplicar o disposto no artigo 24. Artigo 187. A aposentadoria compulsória será automática, se declarada por auto, com vigência a partir do dia imediato àquele em que o servidor atingir a idade limite de permanência no serviço ativo. Artigo 188. A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a partir da data da publicação do respectivo ato. Parágrafo 1º. A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento de saúde, por período não excedente a 24 meses. Parágrafo 2º. Expirado o período de licença e não estando em condições de reassumir o cargo ou de ser readaptado, o servidor será aposentado. Parágrafo 3º. O lapso de tempo compreendido entre o término da licença e a publicação do ato de aposentadoria será considerado como prorrogação da licença. Artigo 189. O provento da aposentadoria será calculado com a observância do disposto no parágrafo 3º do artigo 41 e revisto na mesma data e proporção, sempre que modificar a remuneração dos servidores em atividade. Parágrafo único. São estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria. Artigo 190. O servidor aposentado com provento proporcional ao tempo de serviço, se acometido de qualquer das moléstias especificadas no artigo 186, parágrafo 1º, passará a perceber provento integral. Artigo 191. Quando proporcional ao tempo de serviço, o provento não será inferior a 1/3 da remuneração da atividade. Artigo 192. Revogado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Artigo 193. Revogado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Artigo 194. Ao servidor aposentado será paga a gratificação natalina até o dia 20 do mês de dezembro, em valor equivalente ao respectivo provento, deduzido o adiantamento recebido. Artigo 195. Ao ex-combatente que tenha efetivamente participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967, será concedida a aposentadoria com provento integral aos 25 anos de serviço efetivo. O salário família não está sujeito a qualquer tributo, nem servirá de base para qualquer contribuição, inclusive para a Previdência Social. Artigo 201. O afastamento do cargo efetivo sem remuneração não acarreta a suspensão do pagamento do salário família. Seção 4. Da licença para tratamento de saúde. Artigo 202. Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde a pedido ou de ofício, com base em perícia médica, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus. Artigo 230. Para licença até 30 dias, a inspeção será feita por médico do setor de assistência do órgão de pessoal, e se por prazo superior, por junta médica oficial. Parágrafo 1º. Sempre que necessário, a inspeção médica será realizada na residência do servidor ou no estabelecimento hospitalar onde se encontrar internado. Parágrafo 2º. Inexistindo médico no órgão ou entidade no local onde se encontra ou tenha exercício em caráter permanente o servidor, e não se configurando as hipóteses previstas nos parágrafos do artigo 230, será aceito o atestado passado por médico particular. Parágrafo 3º.
No caso do parágrafo anterior, o atestado somente produzirá efeitos depois de homologado pelo setor médico do respectivo órgão ou entidade, ou pelas autoridades ou pessoas de quem tratam os parágrafos do artigo 230. Parágrafo 4º. O servidor que durante o mesmo exercício atingir o limite de 30 dias de licença para tratamento de saúde, consecutivos ou não, para a concessão de nova licença, independentemente do prazo de sua duração, será submetido à inspeção por junta médica oficial. Artigo 204. Findo o prazo da licença, o servidor será submetido à nova inspeção médica, que concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação da licença ou pela aposentadoria. Artigo 205. O atestado e o laudo da junta médica não se referirão ao nome ou natureza da doença, salvo quando se tratar de lesões produzidas por acidentes em serviço, doença profissional ou qualquer das doenças especificadas no artigo 196, parágrafo 1º. Artigo 206. O servidor que apresentar indícios de lesões orgânicas ou funcionais será submetido à inspeção médica. Seção 5. Da licença à gestão, à adotante e da licença à paternidade. Artigo 207. Será concedida licença à servidora gestante por 120 dias consecutivos, sem prejuízos da remuneração. Parágrafo 1º. A licença poderá ter início no primeiro dia do 9º mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica. Parágrafo 2º. No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto. Parágrafo 3º. No caso de natimorto, decorridos 30 dias do evento, a servidora será submetida a exame médico e, se julgada apta, reassumirá o exercício. Parágrafo 4º. No caso de aborto atestado por médico oficial, a servidora terá direito a 30 dias de repouso remunerado. Artigo 208. Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito à licença paternidade de 5 dias consecutivos. Artigo 209. Para amamentar o próprio filho até a idade de 6 meses, a servidora lactante terá direito, durante a jornada de trabalho, a 1 hora de descanso, que poderá ser parcelada em 2 períodos de meia hora. Artigo 210. A servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança até 1 ano de idade, serão concedidos 90 dias de licença remunerada. Parágrafo único. No caso de adoção ou guarda judicial de criança com mais de 1 ano de idade, o prazo de que trata este artigo será de 30 dias. Seção 6. Da licença por acidente em serviço. Artigo 211. Será licenciado com remuneração integral o servidor acidentado em serviço. Artigo 212. Configura acidente em serviço ou dano físico ou mental sofrido pelo servidor, que se relacione imediata ou imediatamente com as atribuições do cargo exercido. Parágrafo único. Equipara-se ao acidente em serviço o dano: 1. Decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício do cargo. 2. Sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa. Artigo 213. O servidor acidentado em serviço que necessite de tratamento especializado poderá ser tratado em instituição privada, à conta de recursos públicos. Parágrafo único. O tratamento recomendado por junta médica oficial constitui medida de exceção e somente será admissível quando inexistirem meios e recursos adequados em instituição pública. Artigo 214. A prova do acidente será feita no prazo de 10 dias, prorrogável quando as circunstâncias o exigirem. Seção 7. Da pensão. Artigo 215. Por morte do servidor. Os dependentes fazem jus a uma pensão mensal de valor correspondente ao da respectiva remuneração ou provento a partir da data do óbito, observado o limite estabelecido no artigo 42. Artigo 216. As pensões distinguem-se, quanto à natureza, em vitalícias e temporárias. Parágrafo 1º. A pensão vitalícia é composta de cota ou cotas permanentes, que somente se extinguem ou revertem com a morte de seus beneficiários. Parágrafo 2º. A pensão temporária é composta de cota ou cotas que podem se extinguir ou reverter por motivo de morte, cessação de invalidez e maioridade do beneficiário. Artigo 217. São beneficiários das pensões: 1. Vitalícia. A. O cônjuge. B. A pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia. C. O companheiro ou a companheira designado que comprove união estável com uma entidade familiar. D. A mãe e o pai que comprovem dependência econômica do servidor. E. A pessoa designada maior de 60 anos e a pessoa portadora de deficiência, que vivam sob a dependência econômica do servidor. 2. Temporária. A. Os filhos ou enteados até 21 anos de idade, ou se inválidos, enquanto durar a invalidez.
B. O menor sob guarda ou tutela até 21 anos de idade. C. O irmão órfão até 21 anos de idade e o inválido, enquanto durar a invalidez, que comprova a independência econômica do servidor. D. A pessoa designada que viva na dependência econômica do servidor até 21 anos, ou se inválida enquanto durar a invalidez. Parágrafo 1º. A concessão de pensão vitalícia aos beneficiários de que tratam as alíneas A e C do inciso 1º deste artigo exclui desse direito os demais beneficiários referidos nas alíneas D e E. Parágrafo 2º. A concessão da pensão temporária aos beneficiários de que tratam as alíneas A e B do inciso 2º deste artigo exclui desse direito os demais beneficiários referidos nas alíneas C e D. Artigo 218. A pensão será concedida integralmente ao titular da pensão vitalícia, exceto se existirem beneficiários da pensão temporária. Parágrafo 1º. Ocorrendo a habilitação de vários titulares à pensão vitalícia, o seu valor será distribuído em partes iguais entre os beneficiários habilitados. Parágrafo 2º. Ocorrendo a habilitação às pensões vitalícias e temporária, metade do valor caberá ao titular ou titulares da pensão vitalícia, sendo a outra metade rateada em partes iguais entre os titulares da pensão temporária. Parágrafo 3º. Ocorrendo a habilitação somente à pensão temporária, o valor integral da pensão será rateado em partes iguais entre os que se habilitarem. Artigo 219. A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo tão somente as prestações exigíveis há mais de 5 anos. Parágrafo único. Concedida a pensão qualquer prova posterior ou habilitação tardia que implique exclusão de beneficiário ou redução de pensão, só produzirá efeitos a partir da data em que for oferecida. Artigo 220. Não faz jus à pensão o beneficiário condenado pela prática de crime doloso de que tenha resultado a morte do servidor. Artigo 221. Será concedida a pensão provisória por morte presumida do servidor nos seguintes casos. Primeiro, declaração de ausência pela autoridade judiciária competente. 1. Declaração de ausência pela autoridade judiciária competente. 2. Desaparecimento em desabamento, inundação, incêndio ou acidente não caracterizado como em serviço. 3. Desaparecimento no desempenho das atribuições do cargo ou em missão de segurança. Parágrafo único. A pensão provisória será transformada em vitalícia ou temporária, conforme o caso, decorridos 5 anos de sua vigência, ressalvando o eventual reaparecimento do servidor, hipótese em que o benefício será automaticamente cancelado. Artigo 222. Acarreta a perda da qualidade de beneficiário. 1. O seu falecimento. 2. A anulação do casamento, quando a decisão ocorrer após a concessão da pensão ao cônjuge. 3. A cessação de invalidez, em se tratando de beneficiário inválido. 4. A maioridade de filho, irmão órfão ou pessoa designada aos 21 anos de idade. 5. A acumulação de pensão na forma do artigo 225. 6. A renúncia expressa. Artigo 223. Por morte ou por perda da qualidade de beneficiário, a respectiva cota reverterá: 1. Da pensão vitalícia para os remanescentes desta pensão ou para os titulares da pensão temporária, se não houver pensionista remanescente da pensão vitalícia. 2. Da pensão temporária para os cobeneficiários ou, na falta destes, para o beneficiário da pensão vitalícia. Artigo 224. As pensões serão automaticamente atualizadas na mesma data e na mesma proporção dos reajustes dos vencimentos dos servidores, aplicando-se o disposto no parágrafo único do artigo 189. Artigo 225. Ressalvado o direito de opção, é vedada a percepção cumulativa de mais de 2 pensões. Seção 8. Do auxílio funeral. Artigo 226. O auxílio funeral é devido à família do servidor falecido na atividade ou aposentado, em valor equivalente a 1 mês de remuneração ou provento. Parágrafo 1º. No caso de acumulação legal de cargos, o auxílio será pago somente em razão do cargo de maior remuneração. Parágrafo 2º. Vetado. Parágrafo 3º. O auxílio será pago no prazo de 48 horas por meio de procedimento sumaríssimo à pessoa da família que houver custeado o funeral. Artigo 227. Se o funeral for custeado por terceiro, este será indenizado, observado o disposto no artigo anterior. Artigo 228. Em caso de falecimento de servidor em serviço fora do local de trabalho, inclusive no exterior, as despesas de transporte do corpo ocorrerão à conta de recursos da União, autarquia ou fundação pública. Seção 9. Do auxílio reclusão. Artigo 229.
A família do servidor ativo é devido ao auxílio reclusão nos seguintes valores: 1. 2/3 da remuneração quando afastado por motivo de prisão, em flagrante ou preventiva, determinada pela autoridade competente enquanto perdurar a prisão. 2. Metade da remuneração durante o afastamento em virtude de condenação por sentença definitiva, a pena que não determine a perda de cargo. Parágrafo 1º. Nos casos previstos no inciso 1º deste artigo, o servidor terá direito à integralização da remuneração desde que absolvido. Parágrafo 2º. O pagamento do auxílio reclusão cessará a partir do dia imediato àquele em que o servidor for posto em liberdade, ainda que condicional. Capítulo 3. Da assistência à saúde. Artigo 230. A assistência à saúde do servidor ativo ou inativo e de sua família compreende assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica e farmacêutica, prestada pelo Sistema Único de Saúde, SUS, ou diretamente pelo órgão ou entidade ao qual estiver vinculado o servidor, ou ainda, mediante convênio ou contrato, na forma estabelecida em regulamento. Parágrafo 1º. Nas hipóteses previstas na lei em que seja exigida perícia, avaliação ou inspeção médica, na ausência de médico ou junta médica oficial para sua realização, o órgão ou entidade celebrará, preferencialmente, convênio com unidades de atendimento do Sistema Público de Saúde, entidades sem fins lucrativos declaradas de utilidade pública ou com o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. Parágrafo 2º. Na impossibilidade devidamente justificada da aplicação do disposto no parágrafo anterior, o órgão ou entidade promoverá a contratação da prestação de serviços por meio de pessoa jurídica, que constituirá junta médica especificamente para esses fins, indicando os nomes e as especialidades dos seus integrantes, com a comprovação de suas habilidades e de que não estejam respondendo o processo disciplinar junto à entidade fiscalizadora da profissão. Capítulo 4. Do custeio. Artigo 231. Revogado pela Lei nº 9.783, de 28 de janeiro de 1999. Título 7. Capítulo único. Da contratação temporária de excepcional interesse público. Artigos 232 a 235, revogados pela Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993. Título 8. Capítulo único. Das disposições gerais. Artigo 236. O Dia do Servidor Público será comemorado a 28 de outubro. Artigo 237. Poderão ser instituídos no âmbito dos poderes executivo, legislativo e judiciário os seguintes incentivos funcionais, além daqueles já previstos nos respectivos planos de carreira. 1. Prêmios pela apresentação de ideias, inventos ou trabalhos que favoreçam o aumento de produtividade e a redução dos custos operacionais. 2. Concessão de medalhas, diplomas de honra ao mérito, condecoração e elogio. Artigo 238. Os prazos previstos nesta lei serão contados em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, ficando prorrogado para o primeiro dia útil seguinte o prazo vencido em dia em que não haja expediente. Artigo 239. Por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, o servidor não poderá ser privado de quaisquer dos seus direitos, sofrer discriminação em sua vida funcional, nem eximir-se do cumprimento de seus deveres. Artigo 240. Ao servidor civil é assegurado nos termos da Constituição Federal o direito à livre associação sindical e os seguintes direitos, entre outros, dela decorrentes. A ser representado pelo sindicato, inclusive como substituto processual. B. De inamovibilidade do dirigente sindical até um ano após o final do mandato, exceto se há pedido. C. De descontar em folha, sem ônus para a entidade sindical a que for filiado, o valor das mensalidades e contribuições definidas em Assembleia Geral da categoria. D. Revogada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. E. Revogada pela Lei 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Artigo 241.
Consideram-se da família do servidor, além do cônjuge e filhos, quaisquer pessoas que vivam às suas expensas e constem do seu assentamento individual. Parágrafo único. Equipara-se ao cônjuge, a companheira ou companheiro que comprove união estável como entidade familiar. Artigo 242. Para os fins desta lei, considera-se sede o município onde a repartição estiver instalada e onde o servidor tiver exercido em caráter permanente. Título 9. Capítulo único. Das disposições transitórias e finais. Artigo 243. Ficam submetidos ao regime jurídico instituído por essa lei, na qualidade de servidores públicos, os servidores dos poderes da União, dos ex-territórios, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas regidas pela Lei nº 1711, de 28 de outubro de 1952, Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, ou pela Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, exceto os contratados por prazo determinado, cujos contratos não poderão ser prorrogados até o vencimento do prazo de prorrogação. Parágrafo 1º. Os empregos ocupados pelos servidores incluídos no regime instituído por esta lei ficam transformados em cargos na data de sua publicação. Parágrafo 2º. As funções de confiança exercidas por pessoas não integrantes de tabela permanente do órgão ou entidade onde tem exercício ficam transformadas em cargos em comissão e mantidas enquanto não for implantado o plano de cargos dos órgãos ou entidades na forma da lei. Parágrafo 3º. As funções do assessoramento superior, FAS, exercidas por servidor integrante de quadro ou tabela de pessoal, ficam extintas na data da vigência desta lei. Parágrafo 4º. Vetado. Parágrafo 5º. O regime jurídico desta lei é extensivo aos serventuários da Justiça, remunerados com recursos da União, no que couber. Parágrafo 6º. Os empregos dos servidores estrangeiros com estabilidade no serviço público, enquanto não adquirirem a nacionalidade brasileira, passarão a integrar tabela em extinção do respectivo órgão ou entidade, sem prejuízo dos direitos inerentes aos planos de carreira aos quais se encontrem vinculados os empregos. Parágrafo 7º. Os servidores públicos de que trata o caput deste artigo, não amparados pelo artigo 19 do ato das disposições constitucionais transitórias, poderão, no interesse da administração e conforme critérios estabelecidos em regulamento, ser exonerados mediante indenização de 1 mês de remuneração por ano de efetivo exercício no Serviço Público Federal. Parágrafo 8º. Para fins de incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de rendimentos, serão considerados como indenizações isentas os pagamentos efetuados a título de indenização prevista no parágrafo anterior. Parágrafo 9º. Os cargos vagos em decorrência da aplicação do disposto no parágrafo 7º poderão ser extintos pelo Poder Executivo quando considerados desnecessários. Artigo 244. Os adicionais por tempo de serviço, já concedidos aos servidores abrangidos por esta lei, ficam transformados em anuênio. Artigo 245. A licença especial disciplinada pelo artigo 116 da Lei nº 1711 de 1952 ou por outro diploma legal, fica transformada em licença-prêmio por assiduidade, na forma prevista nos artigos 87 a 90. Artigo 246. Vetado. Artigo 247. Para efeito do disposto no título 6 desta lei, haverá ajuste de contas com a Previdência Social, correspondente ao período de contribuição por parte dos servidores seletistas abrangidos pelo artigo 243. Artigo 248. As pensões estatutárias concedidas até a vigência desta lei passam a ser mantidas pelo órgão ou entidade de origem do servidor. Artigo 249. Até a edição da lei prevista no parágrafo 1º do artigo 231, os servidores abrangidos por esta lei contribuirão na forma e nos percentuais atualmente estabelecidos para o servidor civil da União, conforme regulamento próprio. Artigo 250. O servidor que já tiver satisfeito ou vier a satisfazer dentro de 1 ano as condições necessárias para a aposentadoria nos termos do inciso 2º do artigo 184 do antigo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, Lei nº 1711, de 28 de outubro de 1952, aposentar-se-á com a vantagem prevista naquele dispositivo.
Artigo 251. Revogado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Artigo 252. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir do primeiro dia do mês subsequente. Artigo 253. Ficam revogadas a Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, e respectiva legislação complementar, bem como as demais disposições em contrário. Brasília, 11 de dezembro de 1990.